Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos novamente, meus desejos de muita paz. Continuando os nossos estudos do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, nós estamos terminando o capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico, onde aqui, junto com o instrutor Alexandre, André Luiz observou 3 médiuns, a condição física, dos médiuns encarnados. Ele faz a observação desses 3 médiuns, um com dificuldades na área sexual, outro com dificuldades com bebida, fazia uso de bebida alcoólica, e a terceira senhora que ele observa é com relação a dificuldades com a alimentação, o excesso de alimentação. Nesses 3 casos, André Luiz descreve todo o funcionamento orgânico desses 3 médiuns, no momento ali da sua observação, da sua análise. E ele descreve com detalhes ali como está funcionando o corpo de cada um. E aqui, nesse ponto em que nós paramos, o Alexandre vai iniciar ali uma explicação com o André Luiz, um diálogo que eles estão tendo, e é daqui que a gente vai prosseguir então. Aí o Alexandre diz assim: Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres da sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Então, o que Alexandre está dizendo aqui é que tudo tem que ser feito com equilíbrio. Ele se refere aqui a essas 3 observações que foram feitas, desses 3 médios, que ele diz que um aperitivo vou usar as palavras deles aqui. Ele fala assim: olha, meu amigo, o atender a santificada missão do sexo, ele fala primeiro do sexo, atender a santificada missão do sexo no seu plano respeitável. Santificada missão do sexo, olha só. Usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, quer dizer, tudo com equilíbrio, nada é proibido. Tudo que é feito com equilíbrio é saudável, Então, principalmente nós no Espiritismo, o Espiritismo não condena, ele nos deixa livre para usarmos o livre-arbítrio, só que ele pede o equilíbrio nessas ações, Ele continua, aí o André Luiz diz: exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Então, André Luiz já pergunta: por que então não falamos isso para os médiuns que estão aqui abertamente, advertir, como advertência, como se fosse uma advertência para eles terem esse equilíbrio? Aí o Alexandre sorriu, benévolo, e acentuou: não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução
e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário, estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. Então, a compreensão que os espíritos mais avançados, mais desenvolvidos têm de nós, das nossas dificuldades, é muito grande, é muito maior do que aquela que nós mesmos temos, quando vemos alguém em desequilíbrio. Eles entendem que isso é uma condição momentânea do espírito, que aquilo vai ser superado. É nessa linha de raciocínio que o Alexandre pede para ele: calma, André Luiz, calma, André. Vamos olhar, vamos ter... Eles são, como ele diz aqui, enfermos. Eles são espíritos desorientados ainda, mas que eles serão educados, eles estão num caminho de educação. Aí ele fala: o orientador deixou de sorrir e acrescentou: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos, sem base, alcançar imensas descobertas exteriores, sem estudarem a si próprios. Mas, gradativamente, compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito. Olha só, importante isso, Mediunidade elevada não constitui atividade mecânica da personalidade de cada espírito, mas sim uma conquista espiritual de cada um, para cuja execução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante. O que ele está querendo dizer aqui, o Alexandre, é que esses três irmãos aqui que foram observados, eles estão no início, eles estão no caminho de iniciação para desenvolver a mediunidade. E que todos esses desequilíbrios que eles apresentam ainda na sua encarnação serão superados. Faz parte até da aprendizagem do espírito, mas que serão superados. E eles precisam desses iniciantes para poder desenvolver ali, para serem futuramente médiuns mais equilibrados, que ele fala, que é a conquista espiritual. Claro que esses irmãos participam, de trabalhos na casa espírita, de preleções ali que eles ouvem, que eles assistem antes das sessões, como a gente costuma, fazer na casa de Fabiano, ali outro tipo de sessão, participação em estudos, as palestras que antecedem as sessões. Ali é um trabalho de educação, trabalho para que cada um que participe ali sejam médiuns que estão desenvolvendo a sua mediunidade ou que desenvolverão no futuro, para aprender, para adquirir gradativamente essa educação, esse equilíbrio, esse controle das necessidades fisiológicas. Tudo isso vai sendo desenvolvido. Não podemos ter cobranças sem esclarecimento. Aí não funciona. Temos que esclarecer primeiro. E também a nossa moral, Precisamos trabalhar a nossa moral
para conquistarmos toda essa condição do espírito, esse equilíbrio tão necessário. Então ele diz, né, essas iniciações dolorosas dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática, quer dizer, o desenvolvimento da moral, a autoeducação moral. Perseverantes, né? Não é uma vez ou outra, mas é perseverante. Muitas vezes é durante a encarnação inteira, ou até mais de uma, que o espírito vai ter ali que se corrigir, compreender, para ter essa correção necessária. Ele continua assim, excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, ele chama esses desequilíbrios nossos de ilusões infantis. Não, são bons companheiros de luta, olha só, aos quais estimamos carinhosamente. Tirando, que ele quer dizer aqui, tirando essas dificuldades de cada um, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como os nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas e, ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. E assim terminamos esse capítulo com essas explicações do Alexandre. Que importante essas observações que, independente da dificuldade de cada um, os espíritos, Alexandre falando como um espírito já mais esclarecido, mais evoluído, enxergando esses médiuns com as suas dificuldades, cada um ali dentro das suas inferioridades ainda, né, dos seus desequilíbrios, da sua falta de noções ali de esclarecimento, muitas vezes, ele vê cada um como um embrião, como um embrião. O que é um embrião? É uma semente que está crescendo, né? Então esses médiuns serão os médiuns que ajudarão futuramente o desenvolvimento, né? Terão uma capacidade mediúnica mais equilibrada, né? Mais disciplinada ali nas suas atitudes. Eles no futuro serão médiuns mais equilibrados, espíritos mais equilibrados, com a sua mediunidade já conquistada. Muito importante isso, porque para ver o respeito que eles têm com cada um de nós, né? Com cada dificuldade nossa. Claro que isso não nos isenta de lutarmos contra, de nos esclarecer para que tenhamos forças de lutar contra essas tendências ainda difíceis, né? E eles terminam dizendo assim, defendê-los contra o vampirismo. Ou seja, cada situação mencionada nesse capítulo, seja na área sexual, seja na área de bebidas alcoólicas, seja na área do excesso de alimentação, todas elas dão campo para ali a atração de espíritos inferiores que se juntam àquele médium, né? Aquele espírito encarnado que está tendo aquelas dificuldades momentâneas e tiram proveito disso, participam de todos esses excessos que cada um comete. E aí o Alexandre fala, defendê-los contra as rigorosas malhas do vampirismo. Então, se torna um processo de obsessão, né? O vampirismo é
é um processo obsessivo e que ele diz que nos protegem, e eles nos protegem nessa condição do vampirismo. Claro que depende também da condição de cada um, do esforço, né, da dedicação e do entendimento. Com o entendimento, com a instrução, cada um vai chegar no seu momento de lutar contra essas dificuldades e não cometer tantos esses excessos. Assim nós terminamos o capítulo 3. Semana que vem nós iniciaremos o capítulo 4, chamado Vampirismo. Vamos ficando por aqui então. Meus desejos a todos de uma boa semana. Fiquem todos em paz. Que Jesus abençoe a todos nós. Até mais.